Oi, eu sou a Thaís, do blog Insights Literários, e eu tô aqui hoje depois de um longo recesso, na verdade foi um mês e pouquinho, sem nenhum vídeo aqui no vlog, apesar de que alguma pessoa, acabou me prometendo que iria manter atualizado esse canal e acabou não fazendo. Mas tudo bem, porque eu não sou uma pessoa rancorosa, então eu deixo passar, ok? Enfim, eu tô aqui hoje porque, na verdade, assistindo os vídeos do final de 2012 comecinho desse ano, eu percebi que eu deixei de fazer uma coisa muito importante. Eu deixei de agradecer as pessoas, não só as que assistem a esse canal, mas também as pessoas que mantêm os vlogs literários e blogs literários na internet. Por quê? Porque eu percebi que, bom, tem milhares de milhões de livros no universo que a gente nunca vai dar conta de ler todos os livros e conhecer todos os autores que a gente queria. Mas nesse contato com as pessoas através dos vídeos, a gente acaba descobrindo a existência de autores e de histórias que talvez a gente nunca teria contato se não fosse elas mostrarem a cara literalmente aqui e comentarem suas impressões de leitura. Então 2012 foi bastante rico para mim nesse sentido, né? Abriu assim um leque de possibilidades literárias que eu achei fantástico, né? E eu vim aqui justamente para fazer esse agradecimento. Só que em vez de fazer um vídeo para comentar dos vlogs que eu assisto, ou fazer um outro vídeo falando de uma espécie de retrospectiva literária de 2012, eu decidi fazer meio que uma mistura dos dois. Como assim? Eu vou fazer esse vídeo comentando de livros que eu li por causa de vlogs que comentaram a existência dessa história ou desse autor, tá certo? A princípio eu tinha pensado em fazer esse vídeo só agora, começo do ano, só que como eu vi que à medida que eu vou assistindo os vídeos, a lista de livros que eu fui influenciada a assistir aumentam, eu acabei pensando em deixar como se fosse uma espécie de quadro do vlog, né, de sempre periodicamente, fazer comentários de livros que, porventura, já tenham sido comentados, já tenham sido lidos por pessoas de outros vlogs e blogs, certo? Então, a primeiro momento, nesse primeiro vídeo, que eu não sei como vou chamar, né, que todo mundo coloca um título legalzinho, né, para falar sobre as leituras e tal, só que eu não tenho criatividade, então eu não pensei em nada interessante enquanto título no momento. De repente, depois de editar, até consigo pensar em alguma coisa. Mas enfim, agora, comecinho do ano, eu decidi ler 3 livros que pelo relato, pelos comentários que foram feitos durante 2012 em alguns vlogs, eu fiquei bastante instigada em conhecer, tá certo? Então eu vou comentar por ordem de leitura. O primeiro livro que eu li, né, um livro que eu fui influenciada, digamos assim, chama-se Pedro Páramo, de Juan Rulfo, um autor mexicano que eu conheci através do vlog da Denise Mercedes, do vlog Meus Olhos Verdes, e que a Denise Mercedes ela descobriu a existência também desse autor através de um outro vlog chamado Os Espanadores. Então foi uma corrente que chegou até mim, né? Hoje também assisto Os Espanadores, mas enfim, né? A princípio eu assistia só a Denise Mercedes entre os dois, né? E o entusiasmo com que ela falou desse livro me deixou assim extremamente, putz, esse livro eu não posso morrer sem ter lido, né? Porque olha o jeito que ela falou dele, parece um livro sensacional e fantástico e eu preciso ler. Só que aí, né, como algumas questões práticas estavam me impedindo de fazer muitas compras, né, essas e de tempo também, eu acabei deixando pra lá, ficou na listinha e bola pra frente. Só que aí eu tive que escolher um presente de aniversário, né? Eu decidi dar um presente, não que eu tive, né? Eu decidi dar um presente de aniversário para uma amiga que ela é toda assim latino-americana, né? Tipo, de ter morado no Peru, de viajar para vários lugares aqui da América do Sul, né? Então, mas, sei lá, como ela tem essa vibe latino-americana, de repente ela até já conhecia o Juan Rulfo. Então eu fiquei em dúvida se eu dava ou não, mas ao mesmo tempo eu não tinha lido, não sabia se era tão bom assim, mas eu tinha referência da Denise Mercedes e como eu confio no gosto literário dela, eu falei assim, bom, vai ser esse livro que eu vou escolher. Chegando na livraria, eu perguntei sobre o Pedro Páramo e o vendedor me mostrou 2 versões.
Uma versão, aquela que tem Pedro Páramo e Chão em Chamas, né, que são as obras completas do Juan, e outro que é esse livrinho de bolso. E ele me mostrou, olha, a gente tem essas duas edições, qual que você vai levar? E eu olhei um, olhei outro e levei os dois. Aquela versão com os contos eu dei para minha amiga de aniversário, porque de repente ela poderia já ter conhecido Pedro Páramo e não ter conhecido os contos, ou vice-versa, né? Se ela já conhecesse, pelo menos ia ter algumas histórias que poderiam, né, servir de alguma forma. E não resisti, levei o de bolso para mim, para eu também ter acesso a essa história maravilhosa que me deixou extremamente instigada. Então vamos até ela. Pedro Páramo é uma história de Juan Preciado, que é um rapaz que, ao leito da morte da mãe, ele promete ir conhecer o seu pai. O seu pai chama-se Pedro Páramo, só que ele mora em outra cidade. Então, o livro basicamente conta a trajetória de Juan descobrindo quem foi o seu pai. E nessa trajetória a gente encontra diversos personagens. É um livro bem fininho, mas tem assim incontáveis personagens e cada um deles é bem interessante, que meio que sintetiza ou simboliza, representa um tipo do povo, acredito que de determinada região mexicana ou do México de uma forma geral, não sei, só sei assim que apesar de ser algo bastante localizado, digamos assim, por se passar numa cidade no interior, ela me lembrou bastante de algumas narrativas do, por exemplo, Guimarães Rosa, que ele faz no interior de Minas Gerais, que tem alguns personagens bastante simbólicos que representam toda uma estrutura social daquele local, que reflete também a forma como o país é como um todo. Assim foi a forma que eu interpretei o Pedro Páramo. Para mim é um livro que se utiliza então dessa trajetória desse protagonista, do Juan Preciado, para dizer como que algumas relações sociais e relações de poder se dão lá no México, principalmente no interior do México. O Pedro Páramo, ele é uma espécie de coronel de uma região que tem os seus mandos e desmandos, e tudo isso o seu filho vai descobrindo aos poucos. E ele vai descobrindo, tendo contato com uma série de pessoas, ou personagens, ou tipos, como eu falei, representam as relações e as pessoas desses lugares comuns. A narrativa da história é muito interessante, porque como tem diversos personagens, cada capítulo ele começa de uma forma. Por exemplo, o Juan, ele começa narrando a história, aí de repente no segundo capítulo vem a narrativa de um outro personagem, e ao mesmo tempo que isso não é colocado de uma forma muito explícita, de repente durante a leitura você percebe, não, aqui já não é o Juan que está falando, aqui é um outro personagem, e aí esse outro personagem vai contando a sua história, contando a sua trajetória de vida, a sua relação com as outras pessoas que vivem nessa cidade, que chama Comala. Então, assim, esse livro é interessante não só em termos de história, de enredo, como também é interessante em termos de estrutura narrativa. Isso é bastante interessante, eu gostei bastante desse aspecto. A princípio, como eu até coloquei numa postagem no blog que eu fiz, eu fiquei com certo medinho da história, porque eu não vou falar porquê. Eu fiquei com certo medinho pela própria característica dos personagens que são apresentados pra gente, a forma como eles aparecem muitas vezes. Então eu não vou falar porque tem não quero estragar, mas essa própria carga de mistério faz parte do livro, que faz com que você se apaixone também, em primeiro momento, pela forma como esse autor pensou em escrever sobre a cidade, sobre o interior do seu país. Eu achei interessante no Scooby algumas pessoas comentando. Tinha uma pessoa que comentou que durante a leitura era como se ela sentisse o gosto da terra na boca. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A forma como
o Juan Rulfo ele descreve né, as situações, o contexto, você acaba entrando, né, é bastante absorvente a forma como ele coloca, que de certa forma a gente acaba sim sentindo esse gosto de terra na boca. Eu escrevi um post sobre esse livro, o link está lá embaixo, se você tiver interesse de ler, fique à vontade. Um outro livro que eu li, dessa vez no formato de e-book, foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. A Redoma de Vidro, eu tive conhecimento desse livro através do vlog da Luara, do Isaac Sabe, do vlog e do blog também, se não me engano, ela chegou a comentar sobre esse livro, e eu acho interessante que toda vez que ela fala, tanto da Sylvia Plath como dessa obra, ela faz uma expressão muito grave, assim, né? Tipo, putz, né? Não sei, ela fazia uma expressão assim que me deixava curiosa, e até porque a única coisa que eu sabia sobre a Sylvia Plath é que ela era uma poetisa suicida. Então, bom, a poetisa suicida escreveu um romance que quando as pessoas falam dele, elas fazem uma expressão de gravidade, assim, uma expressão grave, quer dizer que a história deve ser muito boa. Né? E como eu tenho uma tendência a gostar de livros mais tristes ou deprimentes ou algo do tipo, eu achei que eu poderia gostar da leitura. Então, A Redoma de Vidro é a história da Esther Greenwood, se não me engano, que é uma moça, né, de Boston, que ela se mudou para Nova York para cursar uma faculdade, se não me engano, parece que era de jornalismo, ou é jornalismo com a vertente de moda, se não me engano. Era focada em moda, né, mas tinha algumas características de jornalismo também, não sei se, não lembro, não ficou muito claro para mim. Mas era uma faculdade de moças, e ela era uma pessoa assim que sempre se esforçou muito na vida, que sempre tirou boas notas, que ela pensava em ter um futuro bom, um futuro importante profissionalmente, principalmente. Ela tinha alguns problemas de entender como que a mulher era tratada na época dela. Não ficou muito claro no livro o período histórico que se passa essa história, eu creio que seja na década de 60, não sei se faz sentido isso. Quando eu comecei a ler, eu fiquei meio não decepcionada, né? Mas eu imaginei que a história seria mais pro começo do século XX. Mas aí quando eu vi carros, mulheres em faculdade, elas saindo pra festar, eu falei, bom, não pode ser tão no comecinho do século, né? Deve ser lá pelo meio. Né? Então, mas enfim. Então a Esther, a princípio, ela tinha uma perspectiva de investir principalmente na sua carreira profissional, só que, pelo próprio contexto da sociedade, ela percebeu que as coisas não eram exatamente como ela pensava. Até mesmo estando numa faculdade conceituada, numa grande cidade, as mulheres ainda tinham um tratamento diferenciado. Ela vê dois estereótipos, digamos assim, de mulheres. Um deles era aquela mulher mais recatada, mais padrão, mais tradicional, digamos, que ela via em uma colega dela de faculdade. De certa forma, ela achava interessante, ela gostava, só que nem tanto, não era exatamente aquilo, porque ela não pensava em casar, ela não pensava em ter filhos, ela não tinha essas preocupações tradicionais que as mulheres tinham. E ao mesmo tempo ela tinha uma outra amiga que era totalmente vida louca, né? Que era boêmia e saía com homens e festas, etc. Que ela também achava interessante, mas ela também não se enquadrava nesse meio. Então ela não se enquadrava nem no espaço e nem no outro. E a partir daí a gente vê todo o desenrolar de uma depressão. Algumas pessoas, quando comentam desse livro, falam de loucura. Eu não acredito que seja loucura, não, minha gente. Pra mim, assim, depressão total. E ao mesmo tempo a gente vê que, por mais que a gente pense que o indivíduo ele tem as suas especificidades, a gente percebe que a sociedade tem muito impacto na formação da subjetividade de cada indivíduo. Tanto, como eu falei, na formação até mesmo no embate. Né? A individualidade, o impulso
da Esther era num sentido, mas a sociedade vinha em outro, e isso acabou criando uma série de contradições que passou a ser difícil para ela lidar com isso. E o livro acaba contando todo esse processo de depressão da Esther. Ela acabou sendo internada depois né, de algumas loucuras, entre aspas, né? Ela acabou sendo internada num hospício, num sanatório, num hospital que cuidava de pessoas com doenças mentais, né? E a partir disso a gente vê o seu cotidiano e as suas reflexões, a gente vê como que a angústia que tinha dentro dela acabava direcionando ela no sentido de acabar com esse sentimento de qualquer forma. E quando eu falo de qualquer forma, é qualquer forma mesmo, né? Então, assim, é um livro bastante interessante, é um livro que eu não recomendo para você assistir. Olha, um livro que eu não recomendo para você ler quando você está no processo depressivo, porque tem umas reflexões que te puxam para baixo, de certa forma, se você tem a tendência a se afundar, né? Um outro livro que eu li, então, o último, né, dessa leva de livros influenciados, que é A Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa. Várias meninas leram esse livro e postaram comentários. Se não me engano, foi a Denise Mercedes, foi a Inês, foi a Juliana Gervason. Se não me engano, foram as 3 a princípio que eu assisti o vídeo falando sobre esse livro. Primeiro, acho que foi da Ju, que comentou, né, Ju, intimidade, né, desculpa aí, que, enfim, o mote da história começa quando a Ludovica, uma mulher que ela já era introspectiva, vivia com a irmã dela, ela tinha uma necessidade de se sentir protegida muito forte, e mais tarde no livro a gente vai entender por quê dessa necessidade dela, mas que em meio à guerra da independência de Angola, ela se vê sozinha e acaba por emparedar-se. Sim, ela faz um muro na frente do apartamento dela para que nenhum mal ao redor que estava acontecendo, né, no período de guerra, imagina. Ainda mais mulheres em período de guerra é muito difícil. Então ela acabou se trancando, passou 30 anos trancada dentro de um apartamento. Essa história ela é baseada no fato real, né? Realmente existiu uma mulher que se trancou por anos e anos a fio e deixou uma série de escritos que o Agualusa ele teve contato, e a partir disso surgiu a ideia de fazer essa história. Tem vários detalhes sobre a história que eu não vou comentar, porque várias meninas já comentaram. Mas eu devo dizer que esse foi um livro que me tocou de uma maneira, assim, indizível, sabe? Não sei nem dizer o quanto. Esse livro fala de muitas coisas. Ele tem vários personagens, ele mostra um contexto de guerra, um contexto de conflito social, que é sempre muito complicado, sempre as pessoas se... Não vou falar animalizam, né? Porque os animais também têm vários tipos de comportamento. Mas esse contexto de guerra é muito cruel, né? As pessoas, elas se embrutecem muito, fazem coisas muito horrorosas, assim, muito desumanas, eu diria. E aí o livro retrata um pouco disso e sempre vai mostrando cada personagem que nos remete também a tipos de pessoas, a papéis sociais e a contexto social específico também. Tem um personagem que é muito controverso, não vou dizer mal nem bom, né? Porque esses termos são ultrapassados. Não existe uma pessoa totalmente má nem totalmente boa. Até porque o Agualusa ele faz questão de não criar essa dicotomia. Só que tem um personagem assim, que eu criei uma antipatia muito grande, e tem um trecho que fala que ele era
nos tempos de paz, né, ele chegou, acho que, a ser professor de literatura, que ele lia vários livros, do Machado de Assis, Clarice Lispector. Gente, como é que um ser humano que lê Clarice Lispector e diversos autores assim extremamente tocantes pode ser uma pessoa tão embrutecida dessa forma? Não é possível, não consigo imaginar, né? Eu sou ingênua. Porque, né, não é só porque você lê uma obra de alto grau de sensibilidade quer dizer que você necessariamente vai ser sensível. Ou seja, qualquer um de nós pode ser um futuro assassino. Eu vou cortar essa parte porque não vai ser um bom álibi pra mim caso aconteça alguma coisa um dia. Mas enfim. O que mais me afetou nesse livro foi a relação do ser humano com o outro. Né? A gente vê que os indivíduos da história, eles crescem, eles se libertam até no momento em que ele se encontra com outro ser humano, em que um outro ser humano, ele dá a essa pessoa a possibilidade de mudança. Quando um ser humano tem a possibilidade de mudança vindo através de outra, muita coisa pode acontecer. Então, ao mesmo tempo que tem esse aspecto positivo do contato com os outros, na questão da alteridade, ao mesmo tempo tem essa perspectiva da monstruosidade, da bestialidade do ser humano também. Até os últimos capítulos do livro colocam bastante isso durante a reflexão da Ludo, né, que ela tinha muito medo desses monstros que haviam fora do apartamento dela. E aí, durante o decorrer da história inteira, diversos personagens se humanizam através desse contato com o outro. Mas assim, o Água Luz, ele coloca tudo de uma forma, uma linguagem, é uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo uma linguagem direta, então por isso ela é bastante tocante. Eu lembro que assim, os últimos sinais, as últimas páginas, eu fiquei emocionada de verdade. Acho que foi o livro que eu mais me emocionei na vida, né? E logo depois que eu encerrei a leitura e eu fiquei caminhando e pensando sobre a história, assim, tinha hora que chegava a me arrepiar o braço de tão forte que essa história foi pra mim. Então é isso, né? Então, assim, não tem como trazer um agradecimento maior a essas pessoas que me colocaram essas obras nas minhas mãos, né? Porque a gente, apesar da minha tese ter caído por terra abaixo, de que as pessoas que têm o hábito de ler autores com alto grau de sensibilidade acabam sendo mais sensíveis para as coisas do mundo, né? Minha tese meio que caiu com esse personagem que eu comentei. Apesar disso, eu, de certa forma, ainda acredito nessa teoria. Ter esses 3 livros em mãos, ao ter terminado esses 3 livros, esse sentimento de agradecimento aumentou ainda mais, porque eu tive contato com histórias de vida, com perspectivas que me fazem refletir uma série de coisas para minha vida, que acaba influenciando também na forma como eu lido com as outras pessoas, certo? Então é isso. Eu sou muito estranha na hora de falar, assim. Tem muitas coisas que eu tô sentindo, mas quando eu falo de forma muito monótona. Tanto é que quando eu vou assistir um vídeo meu, 80% das vezes que eu assisto os meus vídeos, eu durmo na metade. Eu não sei como é que as pessoas assistem até o fim, se é que assistem, né, também. E aí eu lembro que eu dei aula durante um período e eu fico com dó dos alunos que eu tive. Porque por mais que eu seja empolgada por dentro, eu não consigo transparecer isso. Aí eu fico com essa cara assim de peixe morto falando pra vocês as coisas que eu tô sentindo. Novamente quero agradecer e dizer que eu pretendo fazer com frequência esses vídeos de leituras que eu tive contato através dessa interação entre blogueiros. E também para dizer que eu tenho certo problema de fazer propagandas, eu sempre esqueço. As pessoas falam, se inscrevam, clique em gostei se você gostou. Eu sempre esqueço, mas enfim, vou falar. Eu já falei, né? Enfim, o Insights Literários tem uma página no Facebook que, se você gostar de assistir os vlogs e quiser ter acesso às postagens por escrito, você pode assinar ou curtir a gente lá no Facebook, que
todas as atualizações que a gente faz, a gente posta lá. Então, por exemplo, se você só segue no YouTube, mas quer acompanhar também o blog, se inscreve lá, ou goste, acesse, assine, sei lá o que, a nossa página no Facebook, que você vai ter acesso, então, às atualizações. Para o próximo vídeo, então, estou planejando falar sobre contos de Adolfo Bioy Casares. E esses contos na verdade, como se fosse uma coletânea, né, de contos que estão em 3 livros dele. Histórias de amor, histórias desaforadas e histórias fantásticas. Então, o próximo vídeo, com muita probabilidade, vai ser sobre esses 3 livros, ou seja, sobre os contos de Bioy Casares. Então, se você tiver interesse em assistir, a gente se encontra daqui a pouco. Muito obrigada e até mais.